Então, vamos começar aqui o primeiro trabalho, pilha, fila e o ABP, né? O Array for Busy People. Então, começando pela pilha, a pilha é uma estrutura de dados, né, que segue a política do LIFO, né? Então, last in, first out, né? Então, vamos ver aqui. Eu não quis usar as funcionalidades de pop e de push, né? Eu tentei fazer de uma forma um pouco diferente. Então, bom, eu comecei a classe pilha, o construtor eu criei esse array, só para ter, né, uma organização melhor, um array itens, e criei alguns métodos, né? O adicionar item, então eu pego o tamanho do array, né? E eu coloco sempre na última posição, né? A última posição fica para o novo item que eu quero adicionar. Então, sempre entrando por último na estrutura de dados. E eu retorno uma mensagem, o item foi adicionado. E no método remover item, no caso, a gente vai estar tirando esse último também, né? Então, o último que entrou é o primeiro a sair, né? Assim, first out. E então a gente pega o tamanho, né? A gente obtém esse tamanho. E o último elemento vai ser o tamanho menos 1, né? Então, o comprimento do array menos 1, como começa do zero, né? A contagem dos índices. E a gente pega esse item e exclui, se for possível, né? Se o tamanho então se o tamanho for igual a zero, quer dizer que a pilha está vazia, e se não, a gente faz a exclusão, né? E mostra no console que o elemento foi removido. E também o método ver pilha, que a gente tem acesso a esses itens, né? Mostrando o array, né, que eu criei lá no começo da classe, na função construtora. Bom, a fila é meio que o contrário, de certa forma, né? Ela segue a política do first in, first out, né? O FIFO. Então, o primeiro a entrar, né? É o primeiro a sair também. Então, a gente tem o adicionar item bem similar, né? Porque o item sempre realmente vai entrando meio que por último, né? Os últimos ficam em último da fila, né? Então a gente pega também, criei a função construtora, criei os itens, um array de itens. Então eu pego o tamanho desse array e eu consigo ir controlando e adicionando os itens com o tamanho, né? Então sempre, se o tamanho 0, ele entra na posição 0, se o tamanho 1, ele entra na posição 1 e assim sucessivamente. E retorna aqui o console.log que o item foi adicionado. Já a remoção que é diferente, né? Que a gente vai pegar o elemento inicial ao invés do final. E o elemento inicial é sempre na posição 0. E a gente dá esse splice da posição 0, né? Diferente do outro que eu dei no tamanho menos 1, né? Então a gente dá esse splice na posição 0, que assim a gente remove o primeiro elemento do array. E retorna na tela o item foi removido. E o ver fila, novamente, né, tem esse console.log, a gente pode acessar os itens. Então falando agora do Array for Busy People, né, a gente vai ter tem que implementar, né, primeiro dando uma breve explicação. O Array for Busy People, a gente define um array com número n de termos, onde a gente vai ter esses termos sempre com valor padrão, né, um valor padrão que nesse caso, por exemplo, eu botei o valor padrão de 1 e o número de termos de 50, né, então, e nesse array a gente quer ter acesso a 3 métodos, né? O init, o get e o set, onde basicamente a gente pode alterar esse valor padrão, né? E alterar esse valor padrão e ter acesso aos índices que foram ou não alterados.
né? Então, e a gente quer fazer isso em tempo constante. Então, bom, vamos lá. Bom, eu criei um array principal e para ajudar nessa observação, né, para a gente saber se o item foi alterado ou não em relação ao valor padrão, eu criei esses dois arrays, como fala na apostila, né, o secundário, um array secundário e uma pilha, né? Onde a pilha basicamente a gente vai armazenar os índices que foram trocados e o secundário vai ser mais como uma retificação, né? Ratificação, se realmente aconteceu essa troca, né? Então, esses dois arrays são importantes para a gente ter meio que o registro dos itens que foram trocados, porque, bom, a ideia é que se um item não foi trocado, ele naturalmente ele é o valor padrão, né? Então a gente criou esses arrays, a gente definiu o valor padrão, n, e o topo da pilha, porque a gente vai usar essa variável para a gente ter acesso ao... Bom, essa variável vai ser o índice, por exemplo, da pilha, em que a gente vai ter o registro dos índices que foram trocados no valor principal. Vai ficar mais fácil de entender com os métodos. Então vamos partir para o set, em primeiro lugar. Então, se esse item não foi definido, se ele não está definido, né, que eu vou explicar ainda, vou chegar ainda melhor nisso, mas se ele não está definido, a gente meio que define, né? Então, só por aqui a gente tem uma ideia dessa definição, né, como que a gente tem esse registro, né? Então, se a gente quer, bom, o método set ele quer adicionar um certo índice, quer adicionar um valor x no índice especificado, né, no array principal, né? Então, bom, caso não esteja definido, a gente a gente pega esse array secundário, né? E no índice especificado, a gente coloca o topo da pilha. Então, a gente assim vai ter acesso para a gente saber em quais posições da pilha, né? A gente tem... Porque na pilha que a gente acessa esses itens modificados. Então, assim, a gente tem um controle desses itens da pilha também. Então, a gente vai ter designado o topo da pilha nessa posição, né? O topo da pilha começando com 0. E na pilha, a gente, na posição topo da pilha, então começando do 0, indo para o 1, porque a gente vai ter essa adição aqui. Então, nessa posição, a gente coloca o índice que foi alterado, né? Isso é a principal ideia desse exercício, né? Então, assim, e no fim, a gente aumenta esse topo da pilha para a gente ter essa contagem, né? Nos próximos itens. E, finalmente, a gente, no índice especificado, no array principal, a gente deposita o valor x. O get, então, é pensando nessa ideia. Caso o item esteja definido, quer dizer que houve alguma mudança. E aí a gente vai no array principal. E caso não, a gente sabe que é o valor padrão. Se não houve mudança, é por definição o valor padrão. Então a gente retorna o valor padrão. Então, para terminar, né, esse é definido é bem pensando nisso do set, né? No set a gente tem meio que uma definição, mas então a gente vai ver se está definido, né? Um pouco diferente. Então a gente vai ver se o índice, no array secundário, na posição índice, né, que é essa posição índice que a gente vai passar no set, por exemplo. Então, se nessa posição do array secundário ela está entre 0 e o topo da pilha, né, que a gente está alterando, então ela está nesse escopo dos itens que existem na pilha. E o mais importante, né, se na pilha, então a gente vai ver a pilha, se na posição, se nessa posição que a gente colocou aqui, que está entre 0 e o topo, né? Então, o que é o escopo da pilha, né? Sempre o topo é a posição final de algum item da pilha. Então, se este valor, se nessa posição
a gente vai ter o próprio índice, né? Então, então na prática, se nessa pilha está esse índice, se esse índice que a gente passou, se ele foi alterado, é basicamente isso, né? Não sei se eu fui claro, mas a gente pega a pilha e a gente quer saber se na pilha existe esse índice, ou seja, se a pilha tem esse registro desse item que foi alterado, né? Essa é a ideia principal e, bom, espero que tenha ficado claro.